Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu quero nesse momento compartilhar com você uma palavra para edificar sua vida, sua casa, sua família. Se encontra no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. A palavra do Senhor nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Jesus, junto com seus discípulos, eles saem de um ambiente, saem de uma cidade onde houve curas, milagres e até mesmo a multiplicação dos pães. Juntamente com Cristo estavam os discípulos que estavam aprendendo com Jesus. Jesus vira para eles e diz: Gente, vamos passar para a outra margem. Na outra margem, do outro lado, havia uma cidade chamada Gadara. Nesta cidade havia um homem que estava endemoniado. Esse homem era aprisionado e escravizado por espíritos malignos. E era propósito de Deus com que Cristo passasse o mar, atravessasse o mar, juntamente com os discípulos, para chegar a essa cidade, libertar esse homem e o nome do Senhor ser glorificado. Mas antes de passarem ou de chegarem para essa cidade, eles tinham que atravessar o mar. Jesus vira para os discípulos e diz: Vamos atravessar o mar, passemos para outra margem. Na linguagem profética e espiritual, era Cristo dizendo para os seus discípulos: Vamos passar para um outro nível. Palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida neste momento. Vamos passar para um outro nível. Vamos atingir um outro nível, sabe por quê? Deus não quer que você venha se estagnar. Ele quer que dia após dia você venha alcançar outros níveis espirituais na presença dele. Jesus vira para os discípulos e diz: Passemos para outra margem, vamos para outro nível. Os discípulos ouvem a voz de Cristo, entram no barco e seguem viagem. Só que durante o percurso dessa viagem se levanta uma tempestade. Por que se levantou essa tempestade? Porque toda vez, pega isso aqui, em nome de Jesus, toda vez que eu, toda vez que você, toda vez que nós caminhamos ou navegamos, toda vez que nós vamos rumo ao nosso propósito, vai se levantar uma tempestade. Vou repetir. Toda vez que eu e você estivermos caminhando em direção ao nosso propósito, vai se levantar uma tempestade. Essa tempestade vai se levantar com o intuito de tirar você do foco. O destino deles, o propósito deles era Gadara. Enquanto o barco não se direcionou para Gadara, a tempestade não se levantou. Quando a tempestade se levanta, os discípulos se atemorizam. Esquecem do que foi dito lá atrás. No versículo que nós lemos, Cristo virou para eles e disse: Passemos para outra margem. Eles se esqueceram que quem estava com eles não era qualquer homem, era o próprio Cristo. Passemos para outra margem. Eles se esquecem disso e se atemorizam. Tentam agir com as próprias mãos. Um momento de agonia, de desespero, de tensão, mas Cristo estava no barco. Ei, na minha e na sua vida, Cristo tem o domínio total. Cristo tem o domínio da sua vida. Cristo tem o controle da sua vida. Por mais que você ache que não, mas Ele tem o controle total do seu barco, da sua vida. Alguém no meio da tempestade, da agonia, se lembra: opa, Cristo está no barco. Alguém desceu. Por que desceu? Porque para se encontrar com Cristo é necessário você descer. Alguém desce, chama Cristo. Cristo se levanta, acalma a tempestade, acalma o vento. Usa a autoridade que tem, porque a autoridade já está dentro de mim e dentro de você. Só que muitas vezes nós não reconhecemos o que está dentro de nós. Às vezes nós não reconhecemos o potencial que há dentro de nós. Cristo acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar e segue viagem. Quando eles chegam nessa cidade, capítulo 5 de Marcos, quando eles chegam nessa cidade, já encontram um homem que estava aprisionado por espíritos malignos. Cristo vem, liberta aquele homem é liberto
então o nome do Senhor Jesus é glorificado. E quero dizer para você que se Jesus falou que você vai passar para outra margem, você vai passar para outra margem. Se ele falou que ele está contigo no barco, então ele está contigo no barco. Se a tempestade se levantou na sua vida, é porque você está em direção ao propósito que Deus tem para você. Então não para, porque Cristo está com você. Cristo está no controle do seu barco. Ele tem o controle da sua vida. Por mais que você pense que não, ache que não. Ele pode sim estar em silêncio, mas os olhos dele nunca estão fechados para te observar, te contemplar e te guiar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Fique na paz.